Tem como título na minha Bíblia: o rolo de Jeremias é livre no tempo, o rei corta e lança no fogo. Sucedeu, pois, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho te falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. E ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo da sua cidade, as verás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um de seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo que ele havia ordenado Jeremias o profeta, levando aquele livro, as palavras do Senhor, na casa do Senhor. Versículo 23, pula para o 23. E sucedeu que, tendo Jeude lido as 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Amém? Senhor Jesus, fala conosco, porque a tua igreja te ouve. Em nome de Jesus, Senhor, fala agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo e ao Senhor dos Exércitos, seja dada toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, venha falar com o teu povo, porque se depender de mim, Senhor, eu estarei perdido, mas o teu Espírito fala. Fala, meu Deus, porque a tua igreja te ouve, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Jeremias teve uma dura missão de anunciar a palavra de Deus a um povo rebelde, a um povo desobediente, a um povo idólatra, que cada vez mais mergulhava nos seus pecados e nos seus deleites. O profeta Jeremias teve essa missão de anunciar a casa de Israel e os filhos de Judá sobre o cativeiro, sobre o que Deus faria àquele povo que estava em desobediência, que estava com a aliança quebrada com o Senhor. E o maior pecado daquela época era a idolatria. Aquele povo se encurvava a outros deuses, aquele povo adorava deuses pagãos, o que muito desagradava o Senhor. Então o Senhor, madrugando e enviando os seus profetas, enviou também a Jeremias, o qual, em uma oportunidade, eles pegaram ele e lançaram em um seco. Em outra oportunidade, pegaram a Jeremias e encerraram na prisão. E uma última oportunidade, em uma clara tentativa de tirar a tua vida, lançaram Jeremias em um calabouço. Desde o passado, meus irmãos, o mundo é rebelde, o mundo é desobediente à palavra do Senhor. O mundo não quer aceitar a palavra de Deus, glórias a Deus. O mundo não quer aceitar as regras do Senhor. Então, ele se levantava contra os profetas, contra aqueles que anunciavam a palavra do Senhor. Ao invés de ficar com raiva do seu pecado, do seu erro, do seu ódio, de deixar o seu mau caminho, eles ficavam com raiva do profeta. Eles ficavam com raiva de quem estava pregando contra o pecado. Eles estavam com raiva de quem estava zelando da alma deles, para que eles não viessem para o cativeiro, e para que eles não viessem
para ir para a Babilônia para ser escravo. Naquele tempo, a punição era ser escravo. Naquele tempo, a punição era perder a terra prometida. Mas nos dias de hoje, a punição é muito mais grave. No dia de hoje, quem for desobediente ao Senhor, nos dias de hoje, quem não tiver o sacrifício de Cristo na vida, a condenação é inferno, é eternamente a lago de fogo e enxofre. Glórias a Deus, aleluia. Naquele tempo era cativeiro, hoje é inferno, a punição é muito mais grave, aleluia. O ser humano, meus irmãos, ele tem por tradição desobedecer a Deus, fugir dos caminhos do Senhor, ser rebelde, quanto mais não quer ouvir as palavras de Deus. Hoje, quando eu vinha para casa, eu estava ali num ônibus lotado, vindo para casa, de repente entra um pregador do Evangelho, e aquele homem começa a anunciar ali naquele ônibus, e ele começa a pregar contra o divórcio, contra os casamentos destruídos, e ele começa a apresentar dados de pesquisa que foram feitas nas regiões de Brasília em torno. Ele começa a apresentar números ali, e ele começa a pregar Jesus Cristo como a solução dos problemas, das dificuldades das famílias. E de repente se levanta uma mulher e diz: esse homem é mais pecador do que eu, porque ele está pregando, mas daqui a pouco ele vai pedir dinheiro. O mundo é dessa maneira, prefere acusar o profeta, prefere condenar o profeta do que receber as palavras de vida. Mas Jesus Cristo está aqui, o Espírito de Deus está aqui liberando palavra de vida. E se você crer e receber essa palavra na tua vida, verdadeiramente a tua vida será transformada, verdadeiramente você não será o mesmo, verdadeiramente Jesus trabalha na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. O propósito era para que o povo ouvisse e então se arrependesse. O propósito era para que o povo se arrependesse e Deus perdoasse os seus pecados. Mas o rei preferiu cortar o rolo. O rei preferiu cortar a palavra de Deus. O rei preferiu queimar a palavra de Deus, pensando que se ele assim fizesse, estaria cancelando aquilo que estava escrito na palavra, estaria livre do juízo que estava determinado através daquele rolo. Mas Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna, e a palavra de vida eterna está gravada no céu. Aleluia, glórias a Deus. Muitos são as pessoas, meus irmãos, que não dão ouvido à palavra do Senhor. Muitos são as pessoas que andam por caminhos tortuosos e não querem ouvir nem mesmo a palavra dos profetas. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo do profeta Jeremias é que o povo ouvisse. Em um outro capítulo ele diz: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a nossa fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somente ouvindo a palavra de Deus é que vai trazer transformação na nossa vida, é que nós trazemos a nós um arrependimento e por consequência nós seremos salvos. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor está no nosso meio nessa noite. Aqui tem várias e várias promessas para aqueles que forem obedientes, e aqui também tem maldições e juízo para aqueles que desobedecerem a palavra do Senhor. O Evangelho está sendo pregado aqui nessa noite. A palavra de Deus está entrando pelos teus ouvidos nessa noite. E todo aquele que der ouvido à palavra do Senhor e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma, essa pessoa é bem-aventurada. Mas todo aquele que insistir a caminhar pelo caminho da ilusão, que insistir em caminhar pelos deleites mundanos, pelos desejos da carne, todo aquele que insistir em desprezar o sacrifício de Cristo, a tua alma corre perigo. A tua alma corre perigo. Se você continuar nesse mundo de ilusão, você que está desviado nos caminhos do Senhor, o Espírito de Deus manda te dizer: a tua alma corre perigo. Se você morrer nessa condição, você não sobe para o céu. Você precisa reconciliar com o Senhor. Você precisa ter sobre a sua vida o sangue de Cristo. Você precisa ter sobre a sua vida o arrependimento. E só assim há esperança para a tua alma. Glórias a Deus. Todo aquele que ouvir a palavra de Deus e as receber, o Senhor Jesus diz: eu assemelhar-o-ei a um homem prudente que cavou bem fundo, que formou a casa sobre a rocha, e veio o vento, e veio as tempestades,
e não caiu porque estava firmada na rocha. É necessário que eu e você esteja fundamentado na palavra de Deus. É necessário que eu e você esteja fundamentado em Jesus Cristo. A nossa única esperança de salvação é Jesus Cristo, e não há outro nome que possa resolver as nossas pendências, que possa resolver as nossas necessidades. Todo aquele que anda longe dos caminhos do Senhor, fora do sacrifício de Cristo, está correndo perigo. Glórias a Deus. E nós não sabemos que hora que Jesus vai chamar nós. Nós não sabemos que horas que nós vamos descer a sepultura. Eu fiz uma reflexão uma certa feita e eu falava da seguinte maneira: viva a cada minuto da sua vida como se ele fosse o último. Viva a cada minuto como se não tivesse mais nem um minuto para você viver. Se tem inimizade com alguém, peça perdão. Se tem alguém que você magoou, peça perdão para essa pessoa. Desde a sua vida plena, limpa na presença do Senhor, porque esse minuto pode ser o último. Esse minuto que você está ouvindo essa palavra de Deus pode ser o último. Esse culto aqui pode ser o último. Irmão, minha saúde está igual de um touro. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Estejamos preparados. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Aleluia. Esteja preparado, igreja, porque Jesus virá como ladrão. Aleluia. Glórias a Deus. A grande ira do Senhor. Aqui, o objetivo da pregação de Jeremias era para que vocês fujam da ira do Senhor. E Deus está irado com essa nação, meus irmãos. Deus está irado com essa terra. Uma geração abominável aos olhos do Senhor, que casa homem com homem, que casa mulher com mulher, que homem casado com homem adota filhos, que pessoas andam de qualquer maneira nos vícios. Uma geração corrompida e perversa, meus irmãos, que tira 7 horas na internet e não tira 10 minutos para ler a Escritura Sagrada. Deus está irado com essa terra. Deus está furioso com essa terra, porque é invertido milhões e milhões no carnaval. Mas se a igreja pede uma oferta para manter as luzes acesas, escandaliza o povo. Deus está furioso com essa terra, porque muitos são o que tem menosprezado os casamentos, como se ele fosse apenas um impedimento para que o homem pudesse arrumar uma mulher mais nova. O Senhor está irado com essa terra, meus irmãos, porque tem desprezado o conserto do Senhor, porque tem andado nu no meio da rua, sem nenhum sentimento de pudor, sem nenhuma vergonha na cara. O Senhor está irado com essa terra, meus irmãos, porque a idolatria tem corrompido corações. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite para quebrar o jugo do pecado, para quebrar o jugo de Satanás. Se você crê, a vitória chega na tua tenda. Mas se você crê, Deus vai abrir as portas. Aleluia, glórias a Deus. Deus está irado com essa nação, que come de 20 em 20 minutos, mas não tira um dia no mês de jejum para o Senhor. Deus está irado com essa nação corrompida e perversa, que gasta todo o dinheiro na vaidade, mas não tem coragem de fazer uma cesta básica e dar para um que está ali passando fome, passando necessidades. Deus está irado com essa terra, meus amados irmãos, porque muitos têm desobedecido a palavra do Senhor, abandonado essa doutrina e andado após o propósito do teu próprio coração. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: Planaltina de Goiás, ouve a palavra do Senhor. Planaltina de Goiás, ouve a voz de Deus. Igreja do Senhor, obedece a palavra do Senhor. Obedece, obedece. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus está irado com essa terra, meus irmãos. Glórias a Deus. Deus está irado com essa terra, porque muitos têm banalizado o casamento e colocado os seus cônjuges como se fosse apenas meras mercadoria, como se pudesse trocar de marido e de mulher,
como se fosse roupa no seu guarda-roupa. Aleluia, glória a Deus. E Deus está irado com essa terra. O furor do Senhor vai vir sobre a vida daqueles que não se arrepender. A ira do Senhor vai descer sobre a terra, sobre aqueles que andam na bebedice, sobre aqueles que andam nas drogas, sobre aqueles que andam na prostituição, sobre aqueles que dormem com o namorado, com a namorada, sobre aqueles que andam numa vida promíscua, que não se arrepende do seu pecado, sobre aqueles que andam no vício e que não quer obedecer a palavra do Senhor. Terra, ouve a palavra do Senhor, glórias a Deus. Os profetas estão aí anunciando a palavra do Senhor. Os profetas estão aí pregando a palavra de Deus. Quem der ouvido, bom é, mas quem não der ouvido, será castigado. Porque tem gente pensando por aí que Deus é só amor, mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 4, glórias a Deus, e no versículo 29, Deus é um fogo consumidor. E o fogo do Senhor vai descer sobre os seus adversários, glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós não podemos iludir com esse evangelho que não cura, que não liberta, com esse evangelho que não precisa de você abrir mão de nada, com esse evangelho que não precisa de você renunciar a nada, com esse evangelho que você pode andar igual ao mundo, com esse evangelho que você pode ouvir as músicas do mundo, com esse evangelho que você pode participar de festa junina, com esse evangelho que você pode tomar quentão, tomar cerveja. Não, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é santidade ao Senhor, é renúncia às obras da carne, é renúncia à prostituição, é renúncia ao adultério. O evangelho de Cristo é cruz, é cruz, é cruz, é cruz, é cruz, é carregar cruz, é carregar cruz, aleluia, glória a Deus. Tem que haver renúncia. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Tem pessoas aí que andam igual ao mundo e pensam que está fazendo tudo certo. As suas atitudes é igual ao do mundo, a sua vida é igual ao do mundo, as tuas roupas é igual ao do mundo, as tuas maquiagens é igual ao do mundo, os seus programas de televisão é igual ao do mundo. E eu pergunto, que diferença que tem essa pessoa? Falar que crê em Jesus, todo mundo crê. A Bíblia diz que os demônios creem que estremecem, vai tudo para o inferno. Então não basta nós só dizer que crê, mas nós temos que crer, é o primeiro passo. Mas nós temos que perseverar na doutrina de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, não roubar, não matar, não fazer aquilo que desagrada ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. É muito triste, meus irmãos, ver as almas caminhando para a condenação e com os olhos fechados não conseguem enxergar o perigo, não conseguem enxergar aquilo que o inimigo tem colocado diante dos teus olhos. E eu e você, como servo de Deus, nós temos a missão de anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura, a falar para eles que a ira está vindo, a falar para eles que Deus está furioso com essas obras. Deus não concorda com o pecado, não. Deus não aceita o que é errado, não. Deus não aceita o roubo, não. Deus não aceita a mentira, não. Deus não aceita a fofoca, não. Deus não aceita a contenda, não. Nossa obrigação é anunciar: arrepende, arrepende, Jesus está voltando, arrependei-vos e produzir fruto digno do arrependimento, porque Jesus está voltando para buscar um povo lavado, um povo remido e redimido pelo poder da palavra. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. O inimigo tem tragado muito o nosso tempo, o inimigo tem tragado muito a nossa comunhão com a nossa família, e muitas das vezes nós não temos tempo de conversar com a nossa família, muitas das vezes nós não temos tempo de fazer aquilo que é necessário, glórias a Deus. Mas nós precisamos, meus irmãos, vencer todas as dificuldades. Para entrar no céu, é necessário que nós venha passar todo o processo dessa terra. Há um adversário que peleja contra mim, contra você. Ele não vai ceder nenhum milímetro de terra sem ter luta, sem ter batalha contra o tirão. Você precisa renunciar à tua carne, você precisa deixar de lado os desejos pagãos, você precisa deixar de lado a idolatria, você precisa deixar de lado aquilo que não agrada o Senhor e fazer a vontade de Deus. Aleluia. E por último aqui, meus amados irmãos, eu queria comentar aqui o fato do rei ter queimado o rolo que Jeremias enviou a ele. Glórias a Deus. A Bíblia diz que o rei pegou o canivete, cortou o rolo e jogou ele em cima das brasas, como se queimando aquele rolo ele estivesse livre da sentença que ali estava escrita, porque a sentença era de cativeiro, a sentença era de condenação, a sentença era de morte à espada,
A sentença era de uma dura condenação para aquele povo. E o rei pega, corta a palavra do Senhor e joga dentro do fogo. E nos dias de hoje, quantos pregadores, quantos pastores queimando a palavra de Deus aí? Quantos pregadores que arrastam multidões queimando a palavra de Deus? E como que eles fazem isso, meu irmão? Arrancando as doutrinas, arrancando aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Já tem Bíblia mudada aí, já tem Bíblia que foi mudada os versículos, e eu mostro para os irmãos, quem quiser ver, porque eu já vi várias. Sabe o que é isso? Eles estão queimando a palavra de Deus, para que as almas não ouçam a verdade e se convertam em Deus puras almas. Glórias a Deus. Tem muitas pessoas já fazendo isso sobre a terra. Quantas pessoas, meus irmãos, flexibilizando a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus mais inclusiva. O que é uma palavra mais inclusiva? Que agrega aqueles que estão no pecado. Uma palavra mais inclusiva é aquela que recebe aqueles que estão errados. Mesmo que eles estão errados, a palavra, eles mudam a palavra para que possa adaptar as pessoas. E Deus está mandando dizer aqui nessa noite, não é a palavra que tem que ser adaptada, é nós que tem que adaptar a palavra. Oh, glória! É nós que tem que ser moldados pela palavra. Não é a palavra que tem que ser moldada pelo homem, é o homem que tem que ser moldado pela palavra. Aleluia! Enquanto os líderes queimando a palavra de Deus, como se isso não fosse acarretar a eles o juízo. Eu quero dizer algo para os irmãos: ainda que todas as Bíblias da terra fossem queimadas, a palavra de Deus vai se cumprir. Ainda que todos esses exemplares terrenos fossem destruídos, existe um exemplar no céu que está gravado na eternidade. Passa céu e passa terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Nem um joca, nem um tiro da lei cairá, que não seja cumprido, que não seja cumprido. Tenho optado, meus irmãos, em adaptar a palavra para agradar o povo. Pode pregar uma palavra dura não, irmão, senão o povo sai da igreja. Não pode pregar uma palavra dura não, meus irmãos, senão o povo desiste da fé. Pelo contrário, não é a palavra que mata a fé. Quem mata a fé dos homens é o pecado. Quem mata a fé dos homens é o pecado, não é a palavra. A palavra traz vida, e traz vida em abundância. Amém? Glórias a Deus. Eu vou estar terminando essa mensagem nessa noite, aleluia. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aquele povo vivia em uma depravação, e nós não estamos diferentes. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, com enxofre no céu, ela estava muito melhor do que nós estamos hoje. Glórias a Deus. A única solução para essa geração é ouvir a palavra do Senhor e se arrepender, e se ajoelhar diante da cruz de Cristo e clamar a Ele por misericórdia, e assim terão a esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que o Espírito Santo fale mais em nossos corações. Aleluia.